E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Givan Rocha. No vídeo de hoje a gente vai conhecer, vai ver em funcionamento aqui, fazer alguns testes com essa Water Cooler Sangue Frio 3. Essa aqui é a versão White Ghost, é a versão sem RGB, mas ela tem as mesmas especificações técnicas da versão com RGB, com exceção dos LEDs, obviamente, mas em termos de funcionamento é exatamente a mesma coisa. Aqui no canal tem um vídeo de unboxing e primeiras impressões dessa Water Cooler aqui. Vou deixar um card aqui para você clicar e nesse vídeo você vai poder ver também mais alguns detalhes aqui sobre a construção desse modelo de water cooler da PCIS. A instalação dessa water cooler é bastante simplificada, uma vez que ela não tem RGB, você precisa conectar apenas as fãs na placa-mãe e conectar a bomba também na placa-mãe para que ela funcione. E antes da gente ver essa water cooler funcionando lá dentro do PC, vou pedir para você deixar aquele likezão aí, se inscreve no canal se já está acompanhando, está assistindo os vídeos do canal, está gostando, se inscreve porque isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho aqui e clica no sininho também para ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo aqui no canal. Sobre as principais especificações técnicas dessa water cooler aqui, a gente pode destacar, obviamente, que é uma water cooler de 360 mm, é uma water cooler que tem uma bomba que trabalha em velocidade máxima de 2100 RPM. As três fãs da water cooler são fãs PWM, que tem velocidade de 700 a 2200 RPM, são fãs com 60 de CFM. Compressão estática de 2,47. Em termos de ruído, as fãs vão de 18 a 35,2 decibéis. As dimensões do radiador são 39,4 cm de largura por 12 cm de profundidade, com 27 mm de altura, somando ao radiador a altura das fãs, que é de 25 mm cada. Essa water cooler está instalada aqui em um gabinete Montec Airbase 903, versão sem RGB. Nesse gabinete nós temos três fãs aqui na parte dianteira de 140 mm, temos aqui na parte de baixo mais duas fãs PCIS Sangue Frio 3 também, e mais uma fã PCIS Sangue Frio 3 ali na parte de trás, ajudando no airflow. Na configuração do PC nós temos uma placa-mãe MSI B550 Game Plus, temos ali um processador Ryzen 7 5700X3D e uma placa de vídeo RX 7800 XT. E é nessa configuração que a gente vai testar a nossa Water Cooler PCIS Sangue Frio 3. E o primeiro teste realizado foi um teste em Cinebench durante 10 minutos de estresse máximo de processador em multicore, e a temperatura máxima aferida foi a temperatura de 72,6 graus durante o período do teste. Vale ressaltar que o Ryzen 7 5700X3D é um processador de 105 watts de TDP e durante todo o teste ele manteve-se no Core Clock máximo, indicando 72,6 graus. Ainda é uma temperatura bastante operacional para o processador, considerando todo o contexto de 100% de uso de CPU, estressando o processador em multicore. Segundo o fabricante, a temperatura máxima operacional desse processador é de 90 graus e a water cooler conseguiu mantê-lo bastante abaixo em uma temperatura máxima de 72,6. Temperatura exterior no momento do teste era de 29 graus e a temperatura ambiente cerca de 25 graus. E antes da gente seguir com os próximos testes da water cooler, gostaria de comentar esse resultado do teste dessa water cooler no Cinebench. O teste de Cinebench é um teste bastante exigente em multicore, eleva ali o estresse do processador a 100%. Uma situação que normalmente não é uma situação usual. Você não utiliza o seu processador em 100% de estresse na maior parte do tempo, principalmente se o objetivo é jogar. Se você vai jogar, o seu processador não permanecerá nesse estresse de 100% o tempo inteiro. Existem jogos que um processador como o Ryzen 7 5700X3D, e a gente vai ver isso daqui, vai consumir basicamente ali 30, 40% de uso de processador e a temperatura vai ficar muito mais baixa. Eu estou destacando isso porque um teste de Cinebench ele não representa aí o que é o uso cotidiano, o uso real, ou pelo menos o uso na maior parte do tempo ali do seu PC. Por isso que é importante a gente saber fazer a interpretação correta dos testes que a gente vê, porque eu poderia falar para você que uma water cooler de 360 mm jamais poderia deixar um processador passar de 70 graus de temperatura. Se eu falasse isso para você, eu não estaria sendo justo com esse projeto, não estaria sendo justo com a water cooler. Primeiro porque a gente está testando aqui um processador bastante forte, um processador com 105 watts de TDP. Mas ainda assim, vale a pena destacar que é para um processador como esse que você compra uma water cooler como essa de 360 mm. É uma water cooler que ela custa cerca de R$500. Gostaria e esperava
que ela tivesse um resultado um pouco melhor. Mas dado aqui todo o contexto, o processador que a gente está utilizando, a temperatura ambiente, o nível de exigência desse teste de Cinebench, eu posso falar para você que a water cooler teve sim um bom resultado aqui nas temperaturas. Então, na proposta de manter o processador 100% operacional com core clock ali no máximo possível durante todo o teste, a water cooler se saiu muito bem e em nenhum momento a temperatura extrapolou um ponto no qual o processador precisasse baixar o clock ali para evitar um superaquecimento. Fiz também o teste de renderização no Premiere Pro, onde a exigência maior fica por conta da GPU, porém em momentos de pico de uso do CPU durante o processo, a temperatura chegou ao máximo de 77,1 graus. Vale ressaltar que esse teste foi feito em uma data diferente e as temperaturas eram mais elevadas em relação à data em que foi feito o teste de Cinebench. Temperatura externa em 36 graus, temperatura ambiente cerca de 28 graus. Mas uma observação importante é que essa temperatura máxima de 77,1 graus ocorreu em momentos pontuais de uso extremo do processador durante o processo de renderização. 77,1 graus ainda é uma temperatura operacional para o processador, não é uma temperatura baixa, porém é uma temperatura que ainda está bastante longe de comprometer o funcionamento do processador durante o processo de renderização. Fiz também alguns testes em games e no CS2, em um preset um pouco mais competitivo, o uso de processador ficou em torno de 40%, com temperatura máxima de 59 graus durante a gameplay. Já no Forza Horizon, o uso de processador ficou abaixo de 40%, com temperaturas máximas de 57 graus durante a gameplay. Jogando GTA V, o uso de processador ficou um pouco acima de 40%, com temperatura máxima de 61 graus durante a gameplay. E em Red Dead Redemption 2, o uso máximo de processador não passou de 36%, com temperaturas máximas de CPU de 56 graus. E depois dessa pequena bateria de testes aqui, eu gostaria de saber qual é a sua opinião em relação a essa water cooler aqui. Você gostou dos números? Achou que para jogos é bastante suficiente? Achou que para aplicações profissionais deixa um pouco a desejar? Do meu ponto de vista, é uma water cooler sim, bastante funcional, vai muito bem conforme a gente viu em games, mantém o processador em uma temperatura muito tranquila, até porque em grande parte dos games, principalmente games mais atuais, a exigência sempre fica mais por conta da GPU. Dessa forma, a gente conclui que para utilizar, por exemplo, um Ryzen 7 5700X3D é uma water cooler bastante suficiente se o objetivo for games. Já em aplicações profissionais, o cenário já muda um pouco, a gente viu no Cinebench uma temperatura maior, verificada ele com 100% de utilização do processador, e no teste de renderização do Premiere Pro a gente verificou temperaturas bastante altas, é claro, levando em consideração a data diferente de gravação do teste de Premiere Pro, com temperatura externa e ambiente aqui mais alto, influenciando de certa forma na temperatura aí de 77,1 graus que a gente verificou durante o teste aí de Premiere Pro. Mas levando em consideração os aspectos técnicos dessa water cooler aqui, principalmente a bomba que não tem um RPM muito alto, a gente não poderia esperar resultados muito diferentes disso. Ainda assim, esse cenário aqui de calor forte que a gente testou, o Premiere Pro testou a renderização ali, é o cenário de muita gente, e muita gente que mora em regiões mais quentes, que sofre com calor ali dentro do seu ambiente para trabalhar ou jogar, busca na water cooler uma solução térmica mais eficiente e espera de uma water cooler, mesmo nessas condições, temperaturas melhores aí para o processador. E outro ponto de vista que eu gostaria de dividir com você é que para aplicações profissionais, mesmo que a gente tenha uma temperatura mais alta verificada ali durante os testes, a gente pode observar que para uma aplicação profissional, o core do processador baixando um pouquinho, de repente para uma temperatura um pouquinho mais alta, pode não influenciar diretamente no desempenho do seu trabalho. Ou seja, diferente de um game que a performance plena do processador é necessária para que você continue tendo uma boa gameplay, em uma aplicação profissional, a temperatura mais alta do processador a ponto de exigir um ajuste de clock do processador pode não impactar diretamente aí na performance do seu trabalho e do software que você está usando. Pode representar segundos, milésimos de segundos ali no processamento de alguma informação, de alguma tarefa, mas não vai representar nenhum risco aí para a sua aplicação profissional ou para o rendimento do seu trabalho. Porém, é importante destacar que, seja para games ou para aplicações profissionais, quanto melhor estiver refrigerado seu processador, maior será a vida útil dele, por consequência, maior será a vida útil aí da sua configuração. Dito isso, eu quero saber aí nos comentários qual que é a sua opinião em relação a tudo isso, o que você achou do desempenho da water cooler em games, o que você achou do desempenho da water cooler nos testes que
a gente fez aqui de aplicações profissionais. Deixa aí o seu comentário e deixa aí também sugestões de modelos de water cooler que você gostaria que fossem testadas nessa configuração aqui, para a gente avaliar as temperaturas também. E para dar uma força aqui para o canal, vou pedir para você deixar aquele likezão aí, se inscrever, que isso é muito importante aqui. Se você já vem assistindo os vídeos do canal e está curtindo, se inscreve, vem fazer parte aqui do nosso canal, que isso ajuda bastante a gente aqui também. Clica também no sininho para ativar as notificações, para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu vejo você nos próximos conteúdos aqui do canal. Até mais!